O TV Câmara Entrevista está de volta. Hoje, falando sobre educação e tecnologia. Estamos contando com a participação do professor e colunista Fábio Aparecido e do professor Israel Pérez. Bom, gente, então, agora começando o nosso segundo bloco, eu queria só retomar um pouco o que a gente terminou conversando sobre a questão do professor se adaptar. Acho que talvez o Fábio pode falar um pouquinho mais, pelo mais tempo de experiência em sala de aula, mas eu queria saber como que o professor consegue trazer essas novas tecnologias, que vêm de fora da escola para dentro. Um exemplo, no meu caso, eu fiz ali o ensino fundamental ali no começo dos anos 2000, então a internet estava, já estava na casa de todo mundo, quase todo mundo, então tinha a questão do professor pegar trabalho que o pessoal só dava aquele Ctrl+C, Ctrl+V, tudo mais, E eu acho que agora, o mais recente também é a questão dos smartphones, que antigamente tinha o celular, os alunos tinham o celular, mas só usavam para ligar numa emergência e tudo mais. Hoje em dia, o smartphone faz tudo, é um computador, Então, como que o professor tem que se adaptar, Por exemplo, a internet chega e começa a ter influência nos trabalhos ali, o smartphone, talvez até na questão do modo que o aluno se porta em sala de aula, tudo mais. Como converter essas tecnologias para o benefício ali da sala de aula? Então, primeiro, igual retornando, o professor ele tem que se integrar às novas tecnologias, Vamos pensar o seguinte, o Brasil é um dos países que tem mais celulares no mundo por habitante. Então, isso daí facilitou muito a questão do acesso. E muitas escolas, sejam públicas ou particulares, na sua grande maioria, têm acesso à internet. E igual o professor falou, a questão do formulário do Google, Isso daí é uma coisa magnífica, Que é onde você tem um retorno, tudo ali é na prática, você tem um retorno rápido, as respostas rápidas, as correções, evita papel. Então, você tem vários caminhos. E quando a gente fala assim, tecnologia dentro da educação, para aqueles que estão nos vendo, esse assunto não é de agora. Esse assunto já vem de tempos atrás. Vou pegar o meu caso, quando eu fiz o ensino médio, isso em 1988. A escola que eu estudava já tinha sala de informática. É lógico que não existia internet na época, mas já existia a sala de informática, já existia algumas aplicações de tecnologia, programas prontos, para a gente utilizar dentro de determinadas aulas, onde na época a gente já aprendia a programar dentro do ensino médio. Já era um ensino médio integrado ao técnico. Então não é um assunto só de hoje, que está acontecendo hoje. E os professores, é lógico, tem que ter aquele equilíbrio entre o acadêmico e as novas tecnologias. Recursos tem muito. Programas, aplicativos, próprios sites, Sites pagos gratuitos, assim, tem uma infinidade. E é a questão do quê? Primeiro passo é o professor se integrar, pesquisar, se atualizar. Porque o tempo está passando e muitas vezes os alunos, não digo nem do ensino médio, do fundamental, dominam a tecnologia às vezes melhor que o professor. Isso é verdade. Você vai dar uma aula com Minecraft. Você vai precisar da ajuda de algum aluno para poder resolver algum problema ali. Com certeza. Tem que ter uma preparação do professor mesmo, mas é legal ter também uma visão da escola. De novo, dentro desse projeto político-pedagógico, a escola tem que ter muito claro o que ela espera do professor, o que ela espera do aluno, como resultado, como projeto que vai ser entregue, o que vai ser aprendido por esse aluno, e dar ferramentas, dar o treinamento necessário, porque o professor já deve ter passado por isso. Você prepara uma aula na sexta-feira, chega na segunda-feira para dar aquela aula, eles abrem a ferramenta e ela está diferente, passou por uma atualização durante o final de semana e todo aquele material que você trabalhou, o botão já não está no mesmo lugar, já não tem o mesmo comportamento. Então, é muito rápido como as coisas acontecem nesse mundo informático, E isso obriga também uma reciclagem rápida de quem vai estar lidando com essas ferramentas, uma preparação de quem vai estar dando essas ferramentas. E precisa ter um olhar atento de quem vai contratar essas pessoas para poder usar essas ferramentas, que é a escola. Então, a escola tem que dar recurso, tem que estar claro o que ela está esperando desse professor,
e também os pais, comunidade. O celular, né, tá na mão de todos os alunos, né? Recentemente a gente teve aí essa onda Taylor Swift que invadiu as salas de aula, e controlar isso dentro da sala de aula não é um trabalho exclusivo do professor, é um trabalho da comunidade, né? Os pais têm que estar com a gente nessa briga, a coordenação, a orientação, para que os alunos, para que a comunidade entenda qual que é a função, qual que é o momento da tecnologia. Porque você pega um celular hoje, ele tem centenas de sensores. E isso permite a criatividade humana fazer centenas de milhares de coisas. Então tem aplicativo para tudo. E isso acontece o quê? Você não desprega do celular, você não sai de perto dele. Tem um aplicativo para simplesmente quase tudo. Você sai de casa hoje, você esquecer a sua marmita, você não volta. Mas se você esquecer o celular, você volta para casa para pegar o celular. Então, isso está causando uma dependência muito grande, e essa relação em sala de aula acaba sendo conflitante também, né? Ao mesmo tempo que é uma ferramenta de contato para uma emergência, é a mesma plataforma de futilidade, né? Se confunde uma ferramenta que vai ser útil para resolver um problema e é a mesma que eu jogo meu joguinho. É muito polivalente, né? Vai para todos os lados. Né? E o aluno é difícil para a gente. Então, de novo, a preparação do professor que vai estar em sala de aula para saber esses momentos é importante, porque já é difícil para a gente, nós que somos adultos ali, os professores, para o aluno também. Ele sabe que agora não é hora de olhar se chegou a mensagem, agora não é hora de responder o colega, agora não é hora de mexer no TikTok, no Instagram, não sei nem se tem uma hora para isso, mas não é aquela. Exato. E aí isso não é só também uma atividade do professor, eu acho que é uma preocupação que deve ser da comunidade. Eu acho que inclusive é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. Levando para a comunidade essa mensagem de que não é uma discussão que deve ser apenas de nós professores em sala de aula, é para a comunidade. Uhum. Bom, e justamente pensando nessa questão, né, que a internet hoje em dia abriu muitas portas, né, tipo, é muito fácil as pessoas terem informações sobre qualquer parte do mundo, isso é muito bom na questão do ensino, né, a pessoa pode ler um jornal da Inglaterra, pode treinar o inglês com isso, tudo mais, mas eu queria saber, né, se esse alcance, né, ele parece de início que ele tende a democratizar a educação, né? Mais acesso para todo mundo. Mas pensando na realidade que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, né? A tecnologia tende a democratizar ou ela acaba ajudando um pouco na segregação entre qualidades de escola, né? A gente pensa um pouco na escola pública, na escola particular. Como que vocês veem isso? Tende a ser mais democrático ou acaba mostrando mais essa diferença de condições? Quando a gente fala assim em internet, né, a princípio é um mundo sem fim, porque se você pode buscar informações de todos os tipos, variáveis, e tudo que você precisar, até na questão, a gente estava falando sobre programação, né? Se você tem alguma dúvida, antigamente era o livro, hoje você consulta na internet. Só que o que acontece no nosso país? Nós temos um grande problema assim, na questão da educação, pelo menos no último levantamento que foi feito, que 75% dos alunos do ensino médio não sabiam ler e interpretar. Então, ao mesmo tempo que você tem uma variável que ela não tem fim, ela expande, abre caminhos, você tem uma outra questão, que é a questão do quê? Da leitura, da interpretação e da paciência. Porque nós temos muita questão dos vídeos rápidos, né? Os memes, né? Sim. Então aí nós temos o quê? Dois lados opostos das variáveis e está no meio complicado. Tá? Ao mesmo tempo que nós temos uma ferramenta que não tem limites, temos uma questão do quê? Dos alunos, 75%, isso antes da pandemia. Tá? Porque pós-pandemia agravou, tá? Tivemos praticamente aí 1 ano e meio de aulas online. Percebemos que a atenção, o aprendizado não foi o mesmo, tá? Porque ninguém estava acostumado com isso. Estamos numa nova situação. Então, pensa assim, dois lados bem opostos, né? Uma coisa que você não tem limites e os nossos alunos com esse problema da questão da leitura e interpretação. Você tem uma democratização de fato, né? Da possibilidade. Sim. Agora, se essa possibilidade vai de fato, né, se transmutar num benefício para aquele aluno, para aquela pessoa que está com o celular na mão,
aí a gente já tem um problema com essa democratização. A gente, que nem ele falou, eles não tem a questão, por exemplo, da interpretação. Ele pega o celular, o aluno pega o celular, ele vai ter que vencer a barreira do meme, né? Ele vai ter que passar pelo Instagram, ele vai ter que passar pelas redes sociais e chegar até num curso que ele vai ser obrigado a ler, a um vídeo de 40 minutos, de 1 hora, se dedicar àquilo lá. Então, ele vai ter que passar por esse período primeiro. E a democratização acho que está aí, né? Criar ambientes, criar oportunidades que o aluno sinta-se engajado, sinta-se motivado a ir passar por isso e ir atrás de um outro conteúdo. E aí eu acho que a gente teria uma outra situação, outro cenário. Mas é um trabalho a ser feito, é um trabalho de formiguinha. Sim. Mas umas formiguinhas podem fazer bastante coisa, Sim. né? Bastante formiguinha pode fazer bastante coisa. Então eu acho que outra coisa que tem acontecido, né? A democratização para os professores. Porque a possibilidade da gente se reciclar, né, usando a internet, poder fazer isso em casa, poder fazer isso no trabalho, né, é muito maior. Até né, agora que você falou dos professores, realmente é interessante, né, que os professores podem até compartilhar entre eles, né, pela internet, assim, metodologias. Muito. Tem, né, plataformas hoje exato. disso, aulas prontas. Porque isso que é legal, né? Hoje, antes, acho que tinha um certo preconceito com pegar aula pronta. Né, do outro professor, putz, a aula dele, né? Não, hoje a gente não é mais dono do conteúdo. Fala-se muito de metodologia ativa, a sala de aula invertida, né? O Google, de novo, tá com conteúdo, não é mais nosso, né? Até no começo dessa semana, nós éramos 220 milhões de brasileiros. Aí fizeram o censo e em um dia viramos 207 brasileiros, né? Então, se a gente não tem acesso à internet, quem tem problema em acessar a internet ainda não sabe que existe essa diferença de 17 milhões de brasileiros, 13 milhões de brasileiros. Então, não dá para combater a informação que vem por meio da internet. Então, se apropriar da aula de um outro colega, compartilhar com outros colegas o conhecimento, é super válido para que você possa reciclar isso na tua maneira. Servir ela com o teu tempero, né? Sim. Poder adaptar para a tua realidade. Então, acho muito legal. Bom, então, até queria puxar um pouco o que você falou, Fábio, que foi a questão da pandemia, né? A gente passou aí por um tempo aí desde 2020, né, com a questão da pandemia de Covid-19, tivemos isolamento social e isso com certeza afetou muito a escola, né, muitos alunos, o professor, funcionários, né, a escola é um ambiente muito cheio, né, então teve a questão do isolamento social ali. Então eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam a educação, né, a sala de aula, né, pois teve a questão das videoaulas, né, aula à distância para o ensino básico, né, porque até então era uma prática comum no ensino superior, mas agora no ensino básico também teve essa experiência. E aí, a tecnologia, a relação da escola com a tecnologia vai mudar depois da pandemia? No período da pandemia, vamos pegar aí 2020, né, nós tínhamos um sistema, eu costumo dizer, o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Vamos pegar aqui meados de 2020, março de 2020 praticamente, né? Era um sistema de ensino, onde você tinha algumas atividades que você poderia utilizar canais no YouTube, né? E outras plataformas. Bateu 2020, entrou aí, vamos pegar alunos da escola pública. De repente aí surgiu o centro de mídias, né? Até dei o primeiro mês de aula lá, ajudei eles. Aí, a partir daí, o que eu percebi? Houve um abismo pedagógico muito grande. Porque, primeiro, que o público, os alunos em geral, não estavam acostumados a esse tipo de situação. 2, os professores também não estavam acostumados a esse tipo de situação. E 3, a família não estava acostumada a esse tipo de situação. Onde, imagina você com uma criança no ensino fundamental, sozinha na sua casa, enquanto os pais trabalhavam, ela tinha que assistir, fazer a tarefa, ou melhor, aprender, fazer a tarefa e dar um retorno. Então, como não foi uma coisa preparada, então houve o quê? Uma discrepância, abriu um abismo, eu falo um abismo mesmo, pedagógico, onde que no retorno às aulas presenciais, você tinha que fazer o quê? Rever conteúdo, rever aquilo que ele não aprendeu. E, no caso, vamos pegar só no caso nosso de São Paulo, 5.000 escolas públicas,
São milhões de alunos. Vamos pegar o país, 17 mil escolas. Então, isso daí, dentro da educação, abriu um abismo violento. Onde os professores, após a pandemia, tiveram que praticamente revisar tudo aquilo que foi perdido. Então, voltando à questão agora das tecnologias na sala de aula, nós temos que fazer o quê? Esse resgate dos conteúdos não aprendidos, aproveitando a questão da tecnologia, que muita coisa pode ser visual para o aluno, vamos pegar aulas de química. O professor, muitas vezes, antes da pandemia, tinha que dar uma aula de química, às vezes só comentava e o aluno não enxergava nada. Eu mesmo, no ensino médio, não entendia nada. Então, hoje, você já tem uma ferramenta fantástica, com várias plataformas, vários grupos de professores. Eu tenho um grupo que eu acabei criando no Facebook, Projetos de Matemática, que a princípio era para trocar informações entre professores. E no fim virou o quê? Uma plataforma onde um compartilha a aula com o outro, atividades com o outro. Então, houve o problema da pandemia? Houve o abismo? Houve. Só que agora nós temos muito mais recursos que tínhamos antes de 2020. Com muitos caminhos, modos, maneiras diferentes do que antes de 2020. Então, basta o que agora equalizar, voltar a recuperar, né, lógico, o que foi perdido, né, mas com muito mais recursos. Realmente, né, como você falou, né, não foi algo preparado, né, foi do dia para a noite, simplesmente, né, todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, né, mas é interessante também ver isso, né, que surgiu essas redes, né, de compartilhamento e que pode ajudar muito daqui para frente, né? Muitos. Ali no poliedro, né, no ensino fundamental principalmente, a gente acabou tendo uma experiência singular com a pandemia por conta já do investimento prévio que já vinha sendo feito no sentido de se usar os tablets, né? Então, foi substituído os livros pelos tablets, todos os alunos já tinham então uma plataforma que eles conseguiriam interagir digitalmente. Então, quando a pandemia se apresentou e eles tiveram que ir para casa e ter essas aulas a partir de casa, eles já tinham, a princípio, uma plataforma dedicada para isso, né? Então, não precisava ficar concorrendo, que é o que a gente sabe que aconteceu em muitos lares brasileiros, até essa corrida pelo silício que aconteceu durante a pandemia, né? Porque não tem computador para todo mundo em casa. Tinha um laptop em casa que o pai usava para trabalhar, teve que compartilhar com o filho, aí filho tendo aula no celular, numa telinha minúscula, né? Que aí começou a corrida por esse desenvolvimento. Ali a gente já tinha essa plataforma que facilitou, né, o ensino, então o pedagógico não ficou tão comprometido, mas a gente pôde então focar no social, né, perceber como esse comportamento de ficar em casa isolado e trazer eles para a sala de aula e adaptar com essa nova convivência, porque foi uma transição, né? Inicialmente todo mundo de máscara, ainda hoje muitos alunos de máscara, né? Com medo, né? Ou por outros motivos, a gente tem visto essa graduação, né? E a gente sente os efeitos ainda da pandemia, mas a gente percebeu que com a tecnologia, nesses cenários principalmente, dá para mitigar, dá para diminuir os impactos que isso pode acontecer. Se isso fosse em escala nacional, com certeza hoje a realidade do Brasil seria diferente. Com certeza. Bom, então, agora mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco do trabalho de vocês, né? Eu sei que o Fábio já tem mais experiência com isso, que hoje, né, com o maior uso da tecnologia em sala de aula, né, a gente vê muito o termo da gamificação, né? A gamificação não só na sala de aula, né? Tem muita gente que tem até aplicativos no celular para o dia a dia, para fazer tarefas, tudo mais, que ajuda de alguma forma a organizar. Queria que você falasse um pouco como que a gamificação hoje, né, junto com o apoio tecnológico e tudo mais, tem ajudado no ensino nos dias de hoje. Eu faço um comparativo do tempo que eu estudava, né? Eu aprendi a matemática por aprender, porque eu não enxergava nada. Pra você ter uma ideia, eu ficava em recuperação todos os anos. Eu não entendia o que era X, para que era X, o que era Y, para que uma coisa, o espaço vetorial, mas que raio que é esse espaço vetorial, né?
E voltando no presente, nos últimos 10 anos eu comecei a trabalhar a questão das aplicações da gamificação em sala de aula. Por quê? Primeiro, matemática, vamos pegar a minha disciplina, né, que eu leciono. Matemática, ela tem que ter um resgate primeiro do aluno. Eu pego alunos, no caso da ETEC, são alunos do ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, ele vem lá do fundamental já com aquele medo, pavor de matemática, né? Falando, nossa. Então, a gente começa quebrando a barreira com atividades que talvez sejam diferentes da onde ele veio, trabalhando a questão da gamificação para quebrar essa barreira, esse muro que existe entre o aluno e a matemática, e ele perceber que a matemática nada mais é o quê? É trabalhar a questão do raciocínio. Por que isso? Se você for fazer uma pesquisa dentro de uma sala de aula, a maioria não vai seguir a área de exatas. Então, qual seria a função da matemática, das exatas na vida daquela pessoa? É trabalhar o quê? O raciocínio lógico. É o processo de tomada de decisão. É trabalhar as 4 habilidades que a gente mencionou aqui, que é a leitura, interpretação, concentração, raciocínio lógico. E qual o melhor caminho, modo ou maneira de você buscar isso? Através da gamificação, onde é um chamativo, o aluno ele vai trabalhar a questão de portas lógicas dele e, sem ele perceber, ele está resolvendo um sistema de equações. Sem ele perceber, ele está resolvendo uma análise combinatória sem precisar de fórmula. Então ele começa a perceber essas coisas e fala, nossa, professor, mas é isso mesmo? É. Você quer que eu complique? Não precisa. Entendeu? Esse é um gancho legal da teoria de jogos, né? Você tem essa graduação, onde você começa dando conceitos básicos do jogo que ele vai participar e ele com o próprio jogo vai aprendendo. Isso desenvolve a autonomia dele também, né? Ele consegue percorrer ali um caminho, uma direção que você deu e ele já entendeu os inputs e outputs que ele tem que fazer, né, nesse sistema para ter os resultados e ele vai enfrentando a complexidade conforme ele vai resolvendo os mais simples, né? Sim. Então você não tem mais um processo ali que é o mesmo para todo mundo, é gamificado, né? Cada um no seu nível. Bem legal. E vocês, eu queria saber que você, hoje em dia também está tendo muito debate, né, super recente, sobre as inteligências artificiais, né, que tanto na questão do trabalho, em várias outras questões, né, eu queria saber você, né, que você já utilizou, né, eu acho que o mais famoso atualmente é o ChatGPT. Né, eu queria saber como que foi essa experiência e como que você enxerga esse papel das inteligências artificiais na sala de aula. É outra coisa que vai ser difícil dissociar, né? As inteligências artificiais hoje, você vai pegar vai usar um aplicativo para saber onde você tem que ir, você tem uma inteligência artificial lá dentro do Waze, dentro do Maps, te dando as direções, né? Então a inteligência artificial vai ser difícil não usar ela dentro de sala de aula em algum momento. Hoje o que eu tenho feito com os alunos é um letramento para eles sobre como interagir com uma inteligência artificial, porque o primeiro impulso dele é entender que aquilo é um Google de perguntas e respostas, né? E não é exatamente assim, é um sistema de interação, onde você pode alimentar ele com algumas informações, contextualizar, né, o problema, e a partir disso usar ele para te ajudar a ter alguns insights, né, e organizar ideias complexas. Então, nessa proposta de atividade, o que a gente fez foi, eles teriam que construir um sistema robótico e interagindo com o ChatGPT, que é por texto, né? Então, ele é um chat, né? Então, isso obriga o aluno, dentro do que a gente tinha conversado agora, Fábio, que é o quê? A interpretação de texto, saber se expressar. Ele precisa contextualizar o problema que ele tem para a inteligência artificial para que ela possa ajudar ele. Então, ele contextualiza o problema. Estou numa aula de pensamento computacional, o professor propôs. Todas essas são informações importantes para a inteligência artificial. E esse uso dela ajuda na capacidade do aluno se expressar, descrever um problema complexo, né? Algoritmizar o problema dele e entender como são os outputs dessa inteligência e como ler aquilo, interpretar aquilo para poder resolver o problema. E de uma maneira crítica. Isso resolveu o meu problema?
né? Não é simplesmente aceitar aquilo, Ctrl+C, Ctrl+V, manda para o professor o código e está tudo certo. Não, dá esse Ctrl+C, Ctrl+V e vê se funciona. Não funcionou. E agora, como que você vai explicar para uma inteligência artificial, por chat, que o fio vermelho que você conectou no pino preto não funcionou? Né? Você vai ter que se expressar de alguma forma. O que eu percebi nessa experiência com eles é justamente essa barreira, o Google. Né? Ainda estamos na época do Google. Faz a pergunta, cruza o braço e espera ali os tutoriais. Né? E ainda é preciso de um professor para mediar. Né? Lógico que essa barreira, hoje você não precisa de ninguém para usar um Google. Né? Essa barreira vai rapidamente ser transposta, está vindo o ChatGPT 4, logo em seguida 4.5, novas versões mais complexas, mais inteligentes, né? E vai ficar cada vez mais fácil para ela entender o que a gente está querendo dizer, supor, né? Esses conceitos mais abstratos que a gente está colocando ali, mas ainda é preciso de um professor ali por perto para ajudar eles a chegar no resultado final. Mas a experiência ainda é muito boa, dentro daquilo que a gente tinha falado de aprendizagem adaptativa. Eu tinha vários grupos diferentes, cada grupo com uma dificuldade diferente, níveis diferentes de conhecimento. Sim. E a inteligência artificial, dentro do objetivo que eu coloquei, foi guiando grupo por grupo, cada um no seu nível, para todo mundo chegar no mesmo objetivo. Então é muito aquilo que a gente já conversou, né? Essas tecnologias existem ali, mas precisa do professor ali saber como aplicar elas, né, em sala de aula e, né, tudo isso que você falou, né? A questão do como que o aluno não vai pegar aquilo como verdade, sim entender o que está errado. Exatamente, olhar de uma maneira crítica aquilo lá. Porque para ele se apropriar, para gerar um texto de uma redação e mandar para o professor é rápido, é fácil. Agora, dar um sentido pedagógico para aquilo, ainda, e acho que por muito tempo ainda vai precisar da gente. E você, Fábio, você já imagina alguma coisa com inteligência artificial no seu caso? Ou... Não, quando o pessoal pensa em inteligência artificial, esquece às vezes do comentário, igual o professor falou, do Google, o próprio Google, né? Tudo que você faz dentro do seu aparelho celular, do notebook, PC, tem a inteligência artificial que te direciona alguma coisa. Às vezes você está procurando alguma coisa lá, quero trocar meu celular. E você pesquisou uma vez, pode ver que vira e mexe está aparecendo lá informações te direcionar, está acontecendo isso aqui. Aquilo ali por trás já é uma inteligência artificial. Você entendeu? A própria pesquisa do Google. É uma inteligência. Na verdade, quando a gente faz algumas aulas com os alunos e mostra uma estrutura básica de uma inteligência artificial, é até um pouco frustrante para eles, né? Eles veem que é um monte de if. Sim. Dizem, sério, professor? É isso? Eu falei, bom, é um monte disso. Mas, de alguma forma, é isso. É isso. É isso. É que supõe-se, quando fala em inteligência artificial, a imagem que vem na pessoa que é um robô. Pode ver que quando você vê alguma reportagem, alguma leitura que fala sobre inteligência artificial, eles colocam o que na capa? Um robô. Um cérebro digital. Cérebro digital. E na verdade o que? São algoritmos. Algoritmos. Algoritmos que em algum ponto tenta usar a linguagem natural para se passar por humano. Né? Que é o que acontece com o ChatGPT, por isso esse espanto que a gente tem de, nossa, parece que eu estou conversando com alguém, mas ele só está executando um algoritmo simulando uma base de dados que ele tem com respostas prontas, mas que espantam. Com certeza, né? Pensando, principalmente que a gente tem na cultura, né? Filmes, livros falando disso, né? De início dá esse Esperamos a consciência, né? O despertar da consciência, isso, né? Muito se discute, divide um pouco, né? Entre o lado que você acredita que vai ter consciência nas máquinas? É um pagando de repórter, que agora deixa eu matar essa curiosidade. Você acha que vai ter? Não tem. Eu também acho difícil. Então, para a gente finalizar o nosso programa aqui hoje, eu queria que vocês falassem um pouco, então, né? O que vocês enxergam para o futuro dessa relação entre a educação e a tecnologia? Elas vão estreitar mais? Como que vocês veem isso? No meu caso, as duas, a partir eu cito pandemia porque foi um ponto de referência, onde encerrou-se um processo tradicional, que eu costumo falar, né? E a partir daí, devido à pandemia, surgiram novos. E a partir daí não vai ter mais como desvincular a educação de tecnologia, isso daí é fato. Novas tecnologias surgirão,
E isso daí, estar a par, é igual eu falo para o pessoal mais antigo, né? Antigamente, eu falo antigamente assim, 20, 30 anos atrás, quando uma pessoa trabalhava, 40 anos, aposentava, o que ela fazia? Ela não fazia mais nada. E hoje não. Hoje você aposenta, muitas vezes volta a trabalhar, a pessoa trabalhar para manter a mente o quê? Ativa, fora o recurso financeiro. Sim. E educação e tecnologia é a mesma coisa. Isso daí, esquece. Passado é passado, estamos caminhando para um novo futuro e as duas nunca mais vão se desvincular. Isso daí é fato. Concordo. Não vejo uma caminhando sem a outra. Né? Exceto os extremos, de novo, né? Os mais acadêmicos, mais clássicos, né? Talvez queiram manter alguma coisa mais tradicional. Mas eu acho que para ter efeitos, resultados, potencial em escala, a gente vai precisar das duas de mão dada. Uhum. Bom, gente, agradeço muito a participação de vocês. Acho que o papo foi excelente. A gente foi para vários lados aqui, mas, mas com certeza a educação e tecnologia foi bem abordada aqui. Pois bem, lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir às nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.